Graças e paz a todos. Vamos estar orando para começar nosso culto de hoje. Oremos. Pai, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado, Deus, por tudo que nos aconteceu hoje. Obrigado pelo dia e por todas as coisas que o Senhor nos deste, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor demonstrou com cada um de nós. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite para juntos adorar o Teu nome. Te pedimos, Deus, que o Senhor tire, Deus, tudo aquilo que te desagrada. Pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos limpe e que o Senhor traga-nos paz, para que o Senhor possa, Deus, ser engrandecido em nosso meio, que nós possamos te adorar, Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então você pode compartilhar a live. Você pode estar procurando um lugar para estar cultuando a Deus da sua casa ou de onde você estiver. Então que possamos fazer desse momento um momento único de adoração ao nosso Deus. Amém? Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Teu planejo me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça sem fim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso dar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostro que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Isso, outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E
abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, casa e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, ser um com você. Amém. Vamos ler um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, verso 31. Provérbios
21:31 nos diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, esse provérbio vai nos falar que não importa o quão preparado estejamos, não importa quão equipado estejamos, se nós não estivermos dependentes do Senhor, de nada adianta os nossos equipamentos, de nada adianta o nosso preparo, porque a vitória vem sempre do Senhor. E aí nós estamos repletos, nós temos a Bíblia repleta de histórias magníficas, em que a vitória aparentemente era dos inimigos de Deus, mas eles esqueceram que a vitória vinha do Senhor. E por muitas vezes o povo de Deus venceu batalhas extraordinárias, não porque eles eram fortes, não porque eles eram preparados, ou porque tinham os melhores equipamentos, mas porque a vitória vinha do Senhor, e o Senhor estava com eles. Então, o que importa para nós é estar do lado do Senhor, é estar dependente dEle, porque a vitória vem dEle e não de nós mesmos. E aí quando nós confiamos em nós mesmos e acreditamos que a vitória depende de nós, nós perdemos, porque a vitória vem do Senhor. Então que nós possamos entregar a nossa vida a Ele, as nossas lutas e nossos desafios a Ele, e confiar que a vitória vem dEle. É Ele quem dá a vitória. Então, em vão trabalha aquele que não confia que a vitória vem de Deus. Amém? Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, nós seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos
vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, nós seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, nós seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, tu só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado.
paz, irmãos, mais uma vez. Convido vocês a estarem orando junto comigo pela palavra dessa noite. Pai, nós te pedimos a tua direção, te pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine, nos auxilie, para que possamos, Deus, compreender a tua boa vontade para nós, a tua boa palavra e o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início a uma série de sermões na carta de Gálatas, certo? Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E vamos começar do capítulo 1, e eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta para que possamos ler parceladamente. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 24, e eu gostaria de ler primeiro a apresentação do apóstolo Paulo, né, a saudação que ele faz aos Gálatas, nesses primeiros 5 versículos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Amém? Vamos começar então. O texto bíblico nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo, né, como comumente ele fazia nas suas cartas, ele começou, né, com esse cumprimento inicial, né, desejando a paz e a graça de Deus para os irmãos das igrejas a quem ele se dirigia, aos irmãos a quem ele se dirigia também em outras oportunidades. E aqui ele escreve as igrejas na província romana da Galácia. E Paulo provavelmente essa foi a primeira carta que o apóstolo escreveu lá para as igrejas da Galácia. Não era também, é diferente também das demais. O receptor da mensagem, porque nas demais cartas que Paulo escreveu, ou ele escreveu para alguns homens específicos, né, como Tito, Timóteo, ou ele escreveu para igrejas específicas, como a igreja em Roma, como a igreja em Corinto, como a igreja em Éfeso. Mas aqui ele escreveu às igrejas de uma região, que provavelmente era das igrejas lá de Derbe, Listra, Icônio, igrejas das quais lá em Atos nós vemos que em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele fundou, né, aquelas igrejas. E Paulo, ele foi um grande missionário. E hoje eu gostaria de falar justamente sobre a vida dele, porque aqui ele começa a descrever um pouco da mudança que aconteceu na vida dele. E aí eu gostaria de intitular esse sermão de hoje como a verdadeira conversão, certo? E essa verdadeira conversão aconteceu na vida de Paulo. E pode acontecer na sua vida também, se ainda não aconteceu, né? Paulo, ele mudou radicalmente o seu jeito de viver, porque ele teve um encontro com Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo que Paulo encontrou, ele apresentou em várias viagens missionárias das quais ele fez, né, plantando igreja. E Paulo, ele agitou o mundo, levando o evangelho para diversas cidades, para diversos lugares no mundo. E
nós também podemos ser tocados por Jesus, por Deus, ser chamados por Deus, como Paulo foi, certo? E aí Paulo ele começa dizendo, a carta de Gálatas também trata, nesse começo aqui, justamente sobre a decepção que Paulo estava com os irmãos daquele lugar, porque aqueles irmãos, eles estavam abandonando aquela fé, aquele evangelho do qual Paulo havia anunciado a eles, né? E aí eles estavam trocando, abandonando os ensinamentos que o apóstolo Paulo tinha dado a eles. Tudo isso seduzido por um sincretismo religioso, que é nada mais do que adicionar incrementos de outra religião ao cristianismo, no nosso caso. E aqueles irmãos das igrejas na Galácia, eles estavam sendo seduzidos por falsos mestres, por pessoas que estavam, como Paulo vai falar mais na frente, para perverter o evangelho. Eles estavam sendo seduzidos a fazerem coisas que não mais pertenciam aos cristãos, mas sim aos judeus. E aí Paulo ele bate forte em relação a esse assunto com os irmãos lá daquele lugar. E aí eu gostaria de, primeiramente, falar desse primeiro ponto, né, em que Paulo vai falar que ele é o apóstolo, né? E aí nós sabemos que apóstolo, no significado da palavra, é alguém enviado para uma obra, uma missão, né? E aí Jesus ele teve 12 apóstolos. E aí nós, no resumo da história, nós podemos ver que ele teve 12 apóstolos, mas que um o traiu, que foi Judas Iscariotes. Mas ele traiu e Jesus já sabia que haveria um dos 12 que iria traí-lo. Porque foi assim desde o começo os planos de Deus, que um traidor iria estar no grupo, para que se cumprisse todo o plano de Deus, como foi Jesus entregue às autoridades, Jesus preso, Jesus morto e depois ressuscitou. Então tudo foi de acordo com o plano de Deus, inclusive o traidor no grupo dos 12. Então tinha lá os 12 apóstolos, aí um foi lá, traiu Jesus, e esse foi automaticamente excluído do grupo dos 12 apóstolos, né? Aí depois Jesus vem ressuscitado, aparece para os 11, aparece para os outros discípulos dele, mas havia 11 apóstolos. E aí lá em Atos acontece uma votação, né? Uma assembleia para decidir quem ocuparia o lugar de Judas. E aí eles votaram e elencaram alguns requisitos para que a pessoa pudesse ocupar o lugar de Judas. E um dos requisitos era que a pessoa que fosse ser um dos apóstolos precisava ter convivido com Jesus, ter partilhado do ministério de Jesus na terra. E aí ficou entre José e Matias, e eles tiraram sortes, e Matias ocupou o 12º lugar lá no grupo dos apóstolos. Só que lá na frente acontece uma coisa extraordinária, que é justamente com esse homem aqui, Paulo de Tarso, em que ele estava perseguindo a igreja ferozmente, ele desejava matar todos os cristãos, surrar, ele queria eliminar a fé cristã. E aí, num certo dia, ele indo de Jerusalém para Damasco, justamente para fazer o que ele se propôs a fazer, perseguir os cristãos, acabar com essa fé, ele foi encontrado por Jesus. E aquele encontro mudou a vida dele. Jesus falou com ele, pessoalmente, ressuscitado, glorificado. E Paulo não teve outra opção a não ser se render a esse Jesus. E aí Paulo foi talvez o maior missionário do grupo dos apóstolos. Então, ele foi um apóstolo não escolhido por homens, mas escolhido pelo próprio Cristo. E aí ele fala justamente isso no primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele defende o seu apostolado simplesmente dizendo que não foi os homens que o escolheu, mas foi o próprio Cristo.
ele era apóstolo não porque, vamos escolher ali um cara aí para ser apóstolo, e escolheram Paulo. Não. Ele era apóstolo porque ele foi chamado pessoalmente por Cristo. E aí, ele sauda os irmãos, né, junto com todos aqueles que estavam escrevendo essa carta junto com ele, né, os amigos dele que estavam junto com ele no momento que ele estava escrevendo essa carta. Ele saudava os irmãos daquela região, daquela província romana, e desejava a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele, no versículo 4, ele faz como se fosse um resumo da obra de Cristo. E ele diz assim, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem a glória seja dada para todo sempre. Amém. Então, esse é o cumprimento que Paulo inicia na sua carta aos Gálatas. E aí eu gostaria de entender que o chamado para servir a Cristo, como Paulo foi chamado, não é um chamado humano, é um chamado sobrenatural. É um chamado que não é um pastor que é bem conceituado, não é um líder religioso que tem que já alcançou o máximo da glória terrena. Não é nada disso em que se baseia o chamado. O chamado de Deus é pessoal para cada um de nós. Deus me chamou para fazer uma obra. Deus pode te chamar para fazer uma obra, porque é Ele quem chama. Não sou eu que escolho. Você vai ser o pastor lá, não sei aonde. Você vai ser missionário enviado para não sei aonde. Não sou eu quem escolho. O chamado é para cada um de nós. E Deus, Ele pode falar com você, Ele pode falar comigo, para um chamado designado por Ele. Da mesma forma como foi por Paulo. Paulo não teve um chamado humano, como ele falou. Eu sou um apóstolo, não por parte dos homens, não por meio de homem algum. Não foram os homens que me escolheram para ser apóstolo, mas foi o próprio Cristo. E da mesma forma, nós podemos entender que para o chamado da obra missionária, para um chamado para a obra de Deus, nós não dependemos de homens, mas simplesmente do chamado de Deus, né? E aí eu lembro assim, que um pastor batista, por exemplo, que no início do seu ministério ele entendeu que ele foi chamado para ser pastor por Deus, ele vai ser interrogado, digamos assim, a respeito desse chamado. Não é qualquer um que vai dizer assim, eu fui chamado para ser pastor, e vai. Mas nós precisamos comprovar, porque nós sabemos que hoje, a cada dia que passa, as coisas vão piorando, e mais aproveitadores, mais falsos mestres vão surgindo. E nós precisamos ter cuidado com a obra do Senhor também. Então, se uma pessoa foi chamada por Cristo verdadeiramente, o chamado que ele foi chamado para exercer não será impedido, certo? Porque o chamado não foi humano, o chamado foi da parte de Deus. Outra coisa que nós podemos entender sobre Paulo, esse apóstolo, como ele fala em outra carta, nascido fora de tempo, é que ele era convicto da graça e da paz que o alcançou. E ele desejava essa graça e essa paz, certo? Graça é um favor imerecido, um favor a quem não merece, certo? E Deus, Ele nos salva por meio da graça. Nós não podemos ser salvos porque merecemos, porque fizemos por onde. Não, nós somos salvos pela graça. Um favor que nós não merecemos. Nenhum ser humano merece ser salvo. Mas aqueles que são salvos pela graça, certo? Por um favor imerecido da parte de Deus. E aí, nós vemos que Paulo, ele sempre saudava os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, né? Porque ele tinha convicção daquela paz, daquela graça que o alcançou, certo? E aí eu lembro de um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, que ele descreve a trajetória de um cristão, certo? De um homem que se converteu, que encontrou Cristo e que ele começa a sua jornada. E ele foge de uma cidade em que habitava o pecado e ele vai no caminho, né? E
ele vai convicto de que foi o Deus que o chamou. E ele não troca aquele chamado por nada. E ele percorre esse caminho e ele enfrenta várias dificuldades, vários obstáculos, mas ele não desiste, porque ele tinha convicção que Deus o havia chamado. E da mesma forma, Paulo tinha essa convicção, certo? E por isso ele saudava com propriedade, digamos assim, porque a graça de Deus o alcançou. E agora ele tinha paz, mesmo não podendo passar por dificuldades, podendo passar por situações difíceis, mas ele tinha essa convicção que a paz de Deus estava com ele, porque a graça do Senhor o alcançou. Outra coisa, nós vamos ler agora os próximos 6 versículos, que diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar os homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho é um só. O evangelho é único, certo? Se eu te anuncio um evangelho e outra pessoa anuncia um evangelho diferente do que eu anunciei, um de nós estamos errados. Um de nós estamos apresentando um evangelho falso. E aí, como eu tenho falado ultimamente, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E por meio dela nós podemos desfazer toda a confusão. E podemos constatar quem está com a verdade, quem está dizendo a verdade, quem está apresentando o verdadeiro evangelho. E Paulo, ele estava enfrentando uma dificuldade naquelas igrejas, porque havia alguém deturpando o evangelho, certo? Mas o evangelho é um só, é único, a mensagem é a mesma. Nós somos pecadores e por isso nós não merecemos o favor de Deus. Nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus por causa do nosso pecado, certo? É o primeiro passo para que possamos entender o evangelho. É entender o nosso pecado, é entender o quão errado nós estamos diante de Deus, do Criador. Quando entendemos isso, nós estamos prontos a procurar uma saída, uma ajuda, a salvação. E essa salvação é Jesus Cristo, que é a nossa justiça, né? Nós dependemos da justiça de Cristo, certo? Nós somos pecadores. E quando nós passamos a entender que nós somos pecadores, nós entendemos que nós não podemos fazer nada para estar bem com Deus, para estar reconciliado com Deus. E somente Cristo pode fazer isso por nós, porque somente Ele é justo. Somente Ele veio como homem e não pecou. Todos nós temos pecados, por isso nós não podemos se justificar nós mesmos. Mas Cristo, que não tem pecado, pode justificar a todos. Então, todos quantos crerem, né? Então, o primeiro passo do Evangelho é entender que todos nós somos pecadores. E o segundo passo é depositar a nossa fé em Cristo, o único que pode nos salvar. Amém? Princípios não mudam, certo? E aí Paulo, ele fala forte contra os irmãos daquela região. Quando ele diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos apresente um evangelho diferente do que vocês já ouviram por nós, que seja maldito. E ele repete a frase para dar ênfase, para mostrar o quanto ele está indignado com esse desvio de princípios que aqueles irmãos tiveram, né? E mais na frente nós vamos entender um pouco mais, né, sobre o que é que estava acontecendo, qual
essa perturbação que estava ocorrendo nas igrejas na Galácia, certo? Então nós precisamos acompanhar, porque a carta, ela é um texto só, né? Tudo está interligado, assim como a Bíblia também. Então nós precisamos estar juntos também nessa série, certo? E nós vamos hoje no capítulo 1, próximo domingo começaremos o capítulo 2 e assim por diante. Então nós precisamos estar juntos. E aí, nós precisamos entender isso, que o Evangelho é um só. E que Paulo, ele bate nessa tecla. Que se um Evangelho for apresentado de uma maneira diferente do que já ouvimos, alguma coisa está errada. Ou que nos foi apresentado antes, ou que nos foi apresentado depois. Porque o Evangelho, ele não muda, certo? Princípios são imutáveis, certo? E o Evangelho tem os seus princípios. Não importa da maneira que seja apresentado. Por exemplo, eu posso falar do Evangelho por meio de música. E essa música pode ser um rap, pode ser um pop rock. Não importa o estilo musical. Mas a mensagem do Evangelho, ela precisa ser a mesma. Eu posso apresentar o Evangelho por meio de uma conversa, simplesmente conversando. Eu posso apresentar o Evangelho através do que nós chamamos de evangelismo criativo, em que nós usamos ferramentas extras para ilustrar o pecado, para ilustrar Jesus nos salvando, né? E para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem é a mesma, ela não muda. Porque princípios, eles não mudam. E desde o princípio o Evangelho é um só, e ele não muda. Pode mudar a forma de abordagem, a forma pela qual ele é apresentado, mas a mensagem do Evangelho é uma só. Dessa forma que Paulo estava exortando aos Gálatas, que estavam abandonando aquela fé que Paulo pregou para eles, né, lá atrás. E aí, quando ele soube desse desvio de doutrina, ele foi corrigir. Certo? Então nós precisamos estar atentos, porque não é um privilégio, digamos assim, daquele tempo, pessoas aparecerem para distorcer a palavra de Deus, para distorcer as doutrinas bíblicas. E aí nós precisamos estar atentos para que nós não possamos cometer os erros que os Gálatas estavam cometendo, certo? Eles estavam abrindo mão da fé genuína que Paulo havia apresentado para eles, e estavam adicionando coisas ao Evangelho, coisas que não convinham, que não faziam parte do Evangelho. E aí nós precisamos estar cuidado com tudo aquilo que vem e buscar acrescentar algumas coisas ao Evangelho. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo que muda o princípio da palavra de Deus, porque ela é imutável, amém? Outra coisa, aquele que perseguia a fé, agora pregava essa fé. E é isso que nós vamos ler a partir do verso 13, que diz assim: pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, isso que vos escrevo, declaro diante de Deus, que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia, agora prega a fé, que antes buscava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, esse é o começo dessa uma autobiografia que Paulo escreveu, né? E é um pouco da história dele.
e como ele ficou conhecido por aqueles irmãos, né, que eram perseguidos por Paulo, que foram dispersos por causa da perseguição que estava sendo liderada por Paulo. Eles tiveram que fugir para salvar suas vidas, salvar suas famílias. E agora esse mesmo Paulo que perseguia eles, havia se convertido verdadeiramente. E aquele que perseguia os cristãos e que buscava destruir a fé, agora pregava aquela fé. E aí nós precisamos entender que por aí passa uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão implica em mudança, certo? E aí eu lembro de uma frase que diz assim: Jesus, Deus, Ele nos chama para vir como estamos, mas não para permanecer como estamos. E aí as pessoas, elas muitas vezes colocam desculpas, colocam empecilhos na frente de servir a Deus. E aí elas recebem um convite, elas recebem um chamado, o evangelho é pregado para elas. E as pessoas dizem assim: não, eu não estou pronto ainda. Quando eu estiver pronto, quando eu largar isso, quando eu largar aquilo, quando acontecer isso, aí eu vou. E aí elas colocam esses empecilhos. Mas aí elas esquecem que nós não podemos nos mudar, nós não podemos nos transformar. Apenas Deus pode fazer isso por nós. E Deus, Ele fez isso na vida de Paulo. Ele transformou Paulo. E Paulo, ele foi do jeito que ele era, um perseguidor da igreja. Mas ele foi transformado verdadeiramente, porque ele havia se convertido verdadeiramente. E assim pode acontecer com você ainda hoje, se você crer. A mudança na vida de Paulo é nítida. E nós vemos nas próprias palavras dele, quando nós vemos ele mesmo descrever o que ele era, certo? E ele era judeu daqueles do pé roxo, sabe? E ele não abria mão das suas crenças. Ele brigava pelas crenças dos seus antepassados, né? E ele era zeloso demais. Nenhum jovem como ele, no tempo, era tão zeloso quanto ele. Paulo, ele era fiel ao judaísmo. Ele era fiel a todas as tradições, a todos os mandamentos, mas ele foi alcançado por Deus. E ele entendeu que a lei, ela servia apenas para mostrar que nós somos incapazes. E é isso que ele fala lá em Romanos 7, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E era uma descrição de uma luta interior que todos os crentes enfrentam, certo? Porque o pecado, enquanto nós estivermos nessa barraca, nós estaremos sujeitos a ele. Mas nós temos um diferencial, que nós não nos entregamos, mas que nós guerreamos. E que o Espírito de Deus nos auxilia, para que possamos vencer e matar um leão todos os dias. E assim era Paulo, com essa mudança de vida dele, né? Ele era um homem que perseguia a igreja, ele era um homem que era zeloso com a doutrina do judaísmo, né? Ele fazia parte de um grupo ultra-ortodoxo, que eram os fariseus. Ele era zeloso ao extremo, mas Jesus o transformou. Ele abandonou tudo que ele acreditou a vida toda, porque ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E ele teve uma mudança de vida. E aí ele descreve, né, como foi o princípio da sua conversão, como ele se converteu e ele abandonou tudo aquilo. E aí ele entendeu o chamado que Deus tinha para ele. Entendeu aquele evangelho que foi anunciado pelo próprio Cristo. E ele não perguntou a ninguém: eu posso falar de Jesus para as pessoas ali? Ele simplesmente foi. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós não precisamos que alguém diga assim: você precisa evangelizar. Você precisa falar de Jesus para outras pessoas. Você precisa abandonar o seu pecado. Nós não precisamos necessariamente que alguém nos diga isso. Porque se nós tivermos um verdadeiro encontro com Cristo, a palavra dele vai nos incomodar, vai nos dizer, o Espírito dele vai nos guiar
por esse caminho. Assim como guiou Paulo. E Paulo, não, como ele mesmo diz, não perguntou a ninguém, não foi falar com ninguém, mas ele simplesmente foi, obedecendo o chamado que Deus chamou ele. E ele foi para a Arábia, passou 3 anos lá, e depois de 3 anos foi que ele veio conhecer Pedro. E aí ele nem viu os outros, senão Tiago, irmão do Senhor. E aí ele teve encontro com esses 2 apóstolos. Foram os primeiros, depois de 3 anos de convertido. E aí depois é que ele encontrou os outros. Mas ele foi fiel ao chamado que Deus teve para ele. E assim nós precisamos também ser. Se Deus ele nos chamou para algo, que nós possamos, como diz Charles Spurgeon, que nós não possamos aceitar nada menor do que o chamado. Charles Spurgeon ele diz que ele não iria se rebaixar nem mesmo a ser rei, se para isso precisasse abrir mão do seu chamado pastoral. Então isso é convicção do chamado. Isso é uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de mente, mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de vida. E aí Paulo, assim como Paulo, nós também devemos glorificar a Deus através da nossa vida, certo? E aí o versículo 23 diz que muitos não conheciam, muitos das igrejas da Judéia não conheciam Paulo. Eles apenas ouviam falar e diziam, e se referiam a Paulo dessa maneira: aquele que buscava destruir a nossa fé, agora prega a fé. E eles glorificavam a Deus por causa disso, por causa da tamanha transformação que Paulo encontrou em Deus. E assim pode ser na nossa vida. Basta apenas nos entregar a Cristo. Cristo ele pode transformar, né? Tem até um ditadozinho que não é bíblico, mas é interessante, que diz assim: pau que nasce torto nunca se direito. Mas aí se lembra que Jesus é o carpinteiro, não é assim? Jesus ele pode transformar qualquer coisa. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Ele transformou Paulo. Ele transformou Pedro. Nós somos fichinhas para ele. Jesus ele pode transformar qualquer um num servo dele, num missionário, numa pessoa que seja fiel ao chamado dele. E assim nós precisamos nos deixar. E precisamos fazer com que nossa vida glorifique a Deus, assim como Paulo fez. E as pessoas elas glorificavam a Deus por causa da mudança que eles haviam enxergado em Paulo. E aquele que buscava destruir a fé, agora buscava expandir a fé, levar a fé para lugares distantes. E as pessoas glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Que nós também possamos viver uma vida em que as pessoas possam olhar para nós e possam glorificar a Deus. Se uma pessoa ela teve um encontro com Jesus, com certeza ela não vai permanecer da mesma forma com que ela de antes que ela tivesse um encontro com Jesus, certo? Se Paulo ele tivesse um encontro com Jesus e ele continuasse perseguindo a igreja, com certeza ele não teria encontrado verdadeiramente Jesus. Mas ele encontrou. E por isso que eu intitulei esse sermão de A Verdadeira Conversão. Porque quando uma pessoa é verdadeiramente convertida, ela muda. Ela é transformada por Cristo. E ela passa a viver uma nova vida. Ela é uma nova criação, como diz em 2 Coríntios 5,17. Então que nós possamos ter uma fé firmada na rocha. E entender que a doutrina cristã, ela não precisa de acréscimo nem decréscimo, certo? Ela não precisa se modernizar para acrescentar algo para se modernizar, ou não precisa tirar algo da sua essência para se modernizar. Os princípios são os mesmos. E ainda que uma pessoa apresente um evangelho diferente do que a Bíblia nos apresenta, que ele seja considerado maldito. É assim as palavras de Paulo. É assim que devem ser as nossas palavras também. E nós possamos buscar viver o evangelho. Um evangelho verdadeiro. E que possamos buscar essa transformação que Jesus nos oferece. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus ele esteja fazendo nos guardar essa palavra em nosso coração. E que você que ainda não
teve um verdadeiro encontro com Cristo, que você não perca tempo, que você não coloque empecilhos, que você não espere coisas acontecerem, que você simplesmente venha e espere Jesus te transformar. O Evangelho é esse: você é pecador e você precisa de um Salvador, e esse Salvador só tem um, é Jesus. Como diz a palavra de Deus, não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, certo? Então não existe ninguém, não existe salvação fora de Cristo. Jesus é o único caminho para nos levar até Deus. Então que você possa caminhar por Ele, amém? Que você possa comer do pão da vida, que é Jesus. Pai, nós agradecemos, Deus, pela nossa vida, agradecemos, Deus, por esse momento de compartilhar a Tua palavra, de meditar naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que o Senhor, Deus, nos faça guardar aquilo que nos incomodou, que o Senhor esteja nos fazendo ser transformado, que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir o ID, a cumprir o Teu chamado, que o Senhor, Deus, nos ajude, Deus, a sermos obedientes à Tua voz, que possamos, Deus, a cada dia compreender o que o Senhor tem a nos dizer, que nós não possamos relutar, mas que nós possamos obedecer. Que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, compartilhe essa live, compartilhe essa mensagem de hoje com seus amigos, compartilhe o momento do louvor, né? Esse tempo é um tempo difícil, em que nós não podemos ainda nos reunir para adorar juntos, como era antes, mas que nós possamos aproveitar, né, essas oportunidades que nós temos tido, que nós não possamos abrir mão, certo, de cultuar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, que nada possa nos impedir de ter o nosso tempo com Deus. Então que esse tempo possa ser um tempo de crescimento para nós. Amém? Que Deus nos abençoe.